Afinal, quem será o nosso futuro presidente da República? 2026 está chegando. Ontem, dia 7 de setembro, dia da independência, comemorou-se pelo Brasil inteiro diversas manifestações pró-Bolsonaro. E aí, flopou a manifestação do Lula. Mas nós temos muita coisa para conversar sobre o que aconteceu ontem. Hungria, meu amigo, ontem foi um dia D. E aí? Ontem foi um dia verde e amarelo, né? Nós temos agora, né, nós já no início da semana com a independência do Brasil, né? Tomara que tenhamos também a independência do povo brasileiro. Sim. E automaticamente vai ser uma batalha no ano que vem, uma eleição onde o atual presidente Lula já está no terceiro mandato, busca seu quarto mandato, né? E ele vem forte, já visto que a esquerda está muito mais unida do que antes. Agora, a direita, o Bolsonaro sendo candidato, é luta de uma lenda com mito. Se o Bolsonaro puder ser candidato, o mito vai ter que apoiar alguém. Naturalmente que vai ter a força da direita. Aí, né, nós vamos ver se realmente ele vai conseguir transferir, né, os seus votos para quem ele colocar a mão. Meu irmão, e aparecem aí diversos candidatos. Diversos candidatos. A gente fica pensando assim, quem será o cara que Bolsonaro vai apontar o dedo? Né? Lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro buscava essa condição, mas ao mesmo tempo beira essa inelegibilidade que pode acontecer com ele, uma vez que o que está se acontecendo e passando lá nos Estados Unidos, o Supremo diz que é um crime, e sendo um crime, ele vai ficar fora do jogo. Aí você tem o Ratinho, né, que vem trabalhando bem lá no Paraná. Você tem o Caiado, que trabalha também muito bem em Goiás. Você tem o Zema, que alguns não gostam, mas tem lá feito trabalho em Minas Gerais. Pode ser que seja também um nome a se disputar. Tem outros nomes que surgem aí na periferia. O Eduardo Leite também, né, do Rio Grande do Sul. Tem o Eduardo Leite, mas aquele que está aparecendo com mais chance mesmo entre os governadores é o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas parece que tem uma situação muito cômoda, porque em São Paulo ele aparece com uma provável reeleição. Caso não seja possível se candidatar a presidente da República, ele tem uma possível reeleição para governador em São Paulo, muito possível, muito possível. E aí fica essa questão, o ponto de interrogação, como é que fica a situação do Bolsonaro? Né? Se ele ficar inelegível, ele vai ter que escolher alguém para poder apoiar. Né? Lembrando que na última pesquisa lá em São Paulo, o Tarcísio de Freitas, governador, ele fica na frente do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Lembramos também que tem a ex-primeira-dama, Michele, que também pode ser candidata a presidente do Brasil ou senadora pelo Distrito Federal. Temos o senador Flávio Bolsonaro, que pode ser candidato à reeleição do Senado pelo estado do Rio, pode ser candidato a governador e até ser o candidato a presidente do Brasil, com apoio do pai. Né? Então, muitas águas vão rolar. Agora, que o Tarcísio de Freitas hoje ele tem despontado, né, buscando esse apoio bolsonarista, e se ele tiver, ele sai na frente, porque o estado de São Paulo, né, o maior número de eleitores, né, a maior capital do Brasil é São Paulo. Então ele sai na frente. Agora, o atual presidente Lula, não podemos esquecer que ele é muito forte, né? Chega a ter 80% dos votos da região nordeste do Brasil. Enquanto o bolsonarismo é muito forte no sul do Brasil, é muito forte em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né, em outros estados, até do norte do Brasil, né, que eu achava que seria o Lula, né, nas pesquisas que estivesse na frente, mas o Tarcísio hoje, o próprio Bolsonaro, né, conseguem estar na frente dele, uma margem pequena, mas conseguem. Agora, o Nordeste é que faz com que o Lula tenha, né, muito mais força do que outros candidatos, batendo de 80 a 20 nos adversários. Mas eu vou, sinceramente, te chamar um pouquinho a atenção, vou puxar a tua orelha, cara, porque, cara, o Nordeste mudou muita coisa, hein? Mudou muita coisa. A minha mulher é nordestina, e eu converso muito com os primos dela. O que lá atrás, no passado, eles eram petistas, votaram em Lula, hoje, a maioria deles, dos primos da minha esposa, já falam assim, não quero saber mais de PT, não quero mais saber de Lula, sabe? E hoje eles acenam com a possibilidade de votar no candidato de direita. Até mesmo no Bolsonaro.
até mesmo no Bolsonaro. Você vê na Bahia, por exemplo, o governo da Bahia é PT já há muitos anos. E agora começa a despontar o ACM Neto como líder nas pesquisas para o governo do Estado. Então isso já mostra que a Bahia está tendo um grande revés. Ou seja, o PT está saindo de cena. Então, a Bahia foi responsável por um grande número de votos para o PT e a eleição do Lula. Então, isso já mostra uma queda. Embora as pesquisas apontem uma coisa, a realidade é outra. A realidade é outra. Você vê no Ceará, o PT também vem despontando sempre, já de muito tempo. O Ciro não quer fechar com o PT. Já se levanta uma possibilidade do próprio Ciro sair candidato ao governo do Estado. Pelo PSDB. Ainda não está definido. E se isso acontecer, o voto da esquerda se divide no Ceará. E detalhe, o Ciro provavelmente vem com apoio da direita. Então, você vê que é um estado também que tem um bom quantitativo de votos. Então, o Nordeste já não é mais tão petista quanto era, filho. O que nós temos que ver, analisar friamente, né? Sem levar para o coração o lado de esquerda ou de direita, é o seguinte: nós estamos tratando aqui de uma figura, que é o presidente Lula, que é conhecido como a lenda. Então ele, uma coisa é ser o Lula, outra coisa é ser o Haddad candidato, outra coisa é ser a Dilma Rousseff, né? Outra coisa é ser a Gleisi Hoffmann, outra coisa é ser o Lindbergh Farias. A gente está se tratando da lenda que é o Lula, porque o cara, 3 vezes, né, presidente do Brasil, né, podem gostar ou não, mas é o cara, 3 vezes presidente do Brasil. Concordo. Então, quando você fala do PT, né, o pessoal hoje do PT se sente oprimido, então eles não são muito de fazer manifestação, aquele voto silencioso, é um voto que vai, é igual o voto evangélico, né? Não tem dinheiro que compre, você vai lá oferecer uma grana para o pessoal evangélico, eles não pegam, né? Muito difícil, não vou dizer 100%, que ele não vai generalizar, mas vou dizer que a grande maioria do povo evangélico não se vende, né? É a mesma coisa o pessoal que é ligado à esquerda. Quem é esquerda de verdade, eles nunca vão estar votando um candidato que seja de direita, pode até votar no candidato de centro, que muitas das vezes pula um pouco para a esquerda, outras vezes pula para a direita. Então ele está se tratando do Lula lenda. Quando você vai para a direita, naturalmente você tem o chefe, o responsável, né, o comandante-mor da direita no Brasil é o Bolsonaro. Se ele puder disputar a eleição... Mas se você falou que uma é a lenda, o outro então é o mito, né? É o mito, é justamente... É que você já está né, tá lembrando aqui, o mito é diferente. Uma coisa é ele ser o candidato a presidente do Brasil, outra coisa é ele colocar a mão em alguém, né? Então, a lenda e o mito, se eles vão disputar, eu digo que hoje seria pau a pau. Qualquer um dos dois poderia ganhar a eleição. Aí quem abaixo de Deus é o povo que vai decidir, né? Sem ficar falando de urna fraudada, disso, daquilo. Pau a pau, vai lá, disputa. Mas o Lula sendo candidato e o Bolsonaro mantendo a inelegibilidade, não podendo concorrer, automaticamente aqui sai na vantagem. A lenda sai na vantagem do povo do mito, né? Agora, vamos ver. Se ele colocar a mão, por exemplo, no governador Tarcísio, aqui nós vamos assistir o vídeo, né? É um fortíssimo candidato, Agora, vamos ver se o povo vai entender que ele tem força para ganhar da lenda. Então, o que eu queria falar para você, que a gente vai passar aqui o vídeo, o Tarcísio foi muito questionado durante esse tempo todo, porque quando se fala em discurso, ele era uma água de salsicha. Não se posicionava, né, oficialmente do lado da direita, do bolsonarismo. Mas, como tem sido conversado uma série de coisas... Ele já foi do grupo do PT, ele já foi lá, né, teve um cargo alto lá no governo da Dilma Rousseff, né? Exatamente. Por essa razão, muitos que são bolsonaristas questionam, né, a figura do Tarcísio. É o Jaize, o direita, a extrema-direita. Por ele ter sido, durante esse tempo todo, uma água de salsicha. Mas nesse discurso, agora do dia 7, ele tomou uma posição muito, assim, crucial e defendendo a postura, defendendo a posição, defendendo a figura do Bolsonaro e, claro, a presença dele nas urnas. Então, com isso, eu não sei se pode ser um jogo, eu não sei se pode ser uma tática, porque, no fundo, existem muitas conversas nos bastidores, né? Então, a gente não sabe se o Bolsonaro vai ser preso, a gente não sabe se nessa negociação que está sendo feita em relação à anistia e tudo mais, talvez tirem o Bolsonaro do jogo e ele apareça para poder sair candidato, com o apoio do Bolsonaro. Tudo bem, mas o próprio Centrão, né?
agora com a federação da União Brasil com o Partido Progressista, virou, né, União Progressista, saiu do governo, né? Desembarcou do governo Lula e automaticamente que eles vão buscar ali, junto com outros partidos de centro, né, quem eles vão apoiar, né, para disputar contra o Lula no ano que vem. Então, o grande problema é que existe uma força estranha, que a gente não sabe qual, eu não vou aqui estar questionando e falando, né, que não quer o Bolsonaro ou a família do Bolsonaro disputando a eleição. Então eles estão tirando todo mundo de jogada e tentando colocar um outro candidato. E provavelmente esse é o cara do sistema. Então esse é o grande problema. Vamos assistir aqui o vídeo. Eu só queria te falar uma coisa, Sá. A extrema, tanto esquerda quanto direita, eles são imprevisíveis. Se o pessoal de centro quiser isolar a família Bolsonaro e os bolsonaristas raízes mesmo, que gostariam de ver alguém da família, a esposa do Bolsonaro, né, ex-primeira-dama candidata a presidente, você não se surpreenda se no ano que vem essa briga acontecer e eles se sentirem desprestigiados e eles apoiarem a lenda para presidente para reeleição. Rapaz, eu não sei não, hein? Mas vamos ver. Vamos lá, olha lá. Para clamar por justiça. Justiça para Débora. Justiça para o Clezão. Justiça para o Lucas Mateus. Justiça para Juliana. Justiça para os ambulantes. Justiça para aqueles que estão presos injustamente. Aqueles que merecem o nosso respeito. E agora, a gente está assistindo um julgamento. A história tenta ser reescrita. A esquerda viveu de narrativa a vida toda. O tempo todo, a esquerda procurou reescrever a história. Vejam, eles dizem que foram responsáveis pela luta pela democracia. Justamente eles que assaltaram bancos, que praticaram atentados terroristas, que cometeram assassinatos e que se beneficiaram da anistia. Aqueles que hoje falam sem anistia, foram beneficiados pela anistia no passado. Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 79, senão não existiria. Aqueles que gritam sem anistia, foram justamente os beneficiados pela anistia. Olha quanta gente tinha. E agora, nós temos um julgamento de um crime que não existiu. Tentam criar uma narrativa. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram: não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? O Tarcísio teve até agora. Todo mundo e vários analistas foram para a TV comentar, disseram muito maior que o da esquerda, né? Não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? É aí que ele ganhou o ponto. O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Uma delação mentirosa, né? Para se beneficiar. Não se pode cagueta até a mãe para poder destruir a democracia sob pretexto e mente também, de não é só resgatá-la. caguetação, não, é mentiroso, né? Exatamente. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe
que esse processo está viciado. E essa vigia, e é isso que a assim gente como queria foi em mostrar 79, para você. tem que ser ampla, Mostrar para tem você que alcançar todo mundo, o Brasil tem que ser restrita. tem muita história para contar. Essa anistia O Brasil tem que ser muita garantia da água para liberdade. rolar debaixo dessa Essa ponte. anistia E a gente acredita tem que nos essa encontrar, anistia tem que vai fazer mudar o a quadro gente se da encontrar política com brasileira. a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país Eu queria unido. voltar aqui, ó. Um país que dá liberdade, democracia representativa, Estado de Direito, porque às vezes a gente é tão tímido para defender esses ideais. Não podemos ser mais tímidos, não sejamos tímidos. Vamos Ele defender é um ponto isso com muito toda grande a quando ele força fala da do nossa Bolsonaro alma. aqui, ó. Vamos defender a liberdade, vamos defender o Estado de Direito, vamos defender a nossa democracia representativa. E é fundamental que para isso as pessoas possam ser avaliadas nas urnas. Para isso é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Foi aí que o pessoal Só existe um curtiu. candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Nós Meu Na irmão, verdade é o que nós estamos falando aqui. Tinha que ser briga de titãs. É botar a lenda, que é o Lula, contra o mito, que é o Bolsonaro, né? E o povo Exatamente. decidir. Abaixo de Deus, o povo decidir. Agora, eu acho uma grande bobagem, Sá, você achar que um presidente da República, seu mandato se encerrou ali no dia 31 de dezembro de 2021, né? Então, se ele tivesse que dar o golpe, ele tinha que estar no poder. Ele não ia, né, sair do Brasil, viajar para os Estados Unidos, por exemplo. 22, 22... né? Perdão, 22 foi o ano da eleição, 31 de dezembro de 2022, não Isso 21. aí. 22 porque o Lula assumiu no dia 1º de janeiro de 2023 e dia 8 foi, né, o que o pessoal chama de tentativa de golpe, é o que está sendo, né, julgado, a trama golpista. Então, se ele estava no poder, né, como presidente do Brasil até dia 31 de dezembro de 22... ele teria que tivesse que dar o golpe, ter dado ele com, né, com a batuta na mão ali, como presidente do Brasil. Ele não ia dar o golpe depois de ter passado, né, a presidência para o atual presidente, o Lula, né, 1º de janeiro de 2023. Então é isso que eu não entendo, acho que é achar a gente de bobo, né, que o cara vai cometer um... E eu digo mais, ele já tinha na transição permitido que o presidente eleito, né, que foi o Lula, na eleição de 22, automaticamente já fizesse a transição, trocasse os generais, os ministros, né, da defesa, etc. Quer dizer, tinha passado a bola, né, logicamente triste com isso. Então, por que o cara ia fazer um golpe depois de deixar a presidência do Brasil? Ele tem que fazer o golpe enquanto estivesse, né, a lógica é essa, enquanto estivesse na presidência, até 31 de dezembro de 2022. Verdade. Meu irmão, a produção está me chamando a atenção aqui, que já passou bastante tempo, é melhor a gente encerrar. Mas o mais importante é que as pessoas saibam que aqui nós discutimos a verdade, certo? Meu amigo, minha amiga, eu vou te agradecer por você ter ficado com a gente até agora. Mas eu também vou te pedir, olha, inscreva-se no nosso canal, faça o seu comentário, curta, dê o seu like, faça com que nós consigamos chegar bastante longe com o nosso programa. A gente faz isso aqui com muito carinho, com muita vontade, com muita disposição. E ó, a gente vai colocando nossa cara para bater. Por quê? Hoje não é tudo que a gente pode falar. É por aí. Tem lá as suas coisas que a gente tem que ter um certo cuidado. Porque tem pessoas que vêm com martelo, ó, na nossa cabeça. Não é isso, Hungria? É verdade. E aqui não tem edição nessa. Exatamente. Se você erra aqui, você corrige na hora ou é corrigido para poder você saber que aqui é transparência total. Isso aí. Então, mais uma vez, eu agradeço a Deus, agradeço você, agradeço a toda a nossa produção, né? Agradeço a população que nos assiste, né? E eu peço, ajuda a gente, né? A gente não cobra nada. Na verdade, o que a gente pede é que a pessoa possa estar lá curtindo, compartilhando, né? Fazendo seus comentários, mandando perguntas, se inscrevendo no canal, porque isso é o que nos dá força para continuar. É baratinho? É baratinho, vai lá com um toquezinho, rapidinho, em segundos você ajuda a gente. Então, é isso e vamos ver, a eleição 2026, né, vamos ver se a gente vai conseguir ter, né, quem dera, né, se a gente puder ter a disputa entre a lenda, que é o Lula, 3 vezes presidente do Brasil, e o mito, que é o Jair Bolsonaro, né, que na minha opinião é o que bate de frente com ele. Se não puder, nós vamos ter ali o Lula,
né, no campo da esquerda e automaticamente na direita alguém, né, sendo indicado, né, pelo Jair Messias Bolsonaro. É isso, muito obrigado. Meu irmão, e a pacificação. Tem que ter. Deus nos abençoe. Hope! Amém.